Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui para mais um seminário de formação católico, seminário de formação católica, né? Para falar sobre vários temas da teologia da igreja, numa linguagem mais simples, numa linguagem mais acessível. Seja bem-vindo a todos. Você já deve ter visto o tema aí, o Pai Nosso, segundo Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da igreja. Então nós vamos refletir o Pai Nosso segundo Santo Tomás. Ontem nós fizemos um vídeo, com a introdução, né, desse livrinho que é baseado no discurso de São Tomás de Aquino. Um dos últimos discursos da vida dele foi sobre o creio, o Pai Nosso e os Dez Mandamentos. Então nós estamos meditando sobre o Pai Nosso, segundo São Tomás de Aquino. Sejam bem-vindos aí todos que estão chegando, ok, meus irmãos? Nossa reflexão de hoje, vamos começar então com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te entregamos todo este momento de formação para que seja feita a tua vontade. Pedimos o teu Espírito Santo, Senhor, para que nos unja, para que nós possamos refletir e meditar, e que estas reflexões maravilhosas das riquezas que o Senhor deixou na sua igreja possam trazer conversão, possam trazer libertação na nossa vida. Amém, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus irmãos, boa noite a todos que estão chegando. Compartilha com o pessoal aí, né? Compartilha, chama o pessoal aí para participar dessa aula de hoje. Uma aula muito profunda. Ontem a gente refletiu bastante, né? Toda essa profundidade. Tomás de Aquino, ele é muito profundo. E os discursos dele, no final da vida dele, foram para o povão, né? Então ele é bem simples, ele é bem acessível a nós, esses discursos. Então, meus irmãos, ontem nós meditamos então uma introdução ao Pai Nosso. Então a gente viu sobre vida de oração, né? Quais são os requisitos básicos para a oração? Não é isso que nós vimos, né? A oração precisa ser, deixa eu pegar aqui. A oração precisa ser confiante, reta, ordenada, devota e humilde. Nós vimos também sobre os benefícios que a oração traz na nossa vida. Então, quem não viu o vídeo de ontem, assista, tá, meus irmãos? Esta é a aula 30. Quem puder, assista as outras aulas. Se você puder escutar, ver as aulas em ordem, seria o ideal. Se você não puder, você veja os temas que mais lhe interessam, tá? Mas os temas a gente está seguindo uma sequência, ok, meus irmãos? Então, é como se fosse um curso de teologia para leigos, um curso de teologia, curso de introdução à teologia, vamos ser mais humildes, né? Um curso de introdução à teologia, tá? A teologia da igreja, as verdades da fé, tá bom, meus irmãos? Sejam todos bem-vindos, convidem aí o pessoal a estar conosco. Então hoje nós vamos refletir sobre o Pai Nosso, já entrando no significado das palavras. Ontem a gente viu uma introdução, ok, meus irmãos? Ontem a gente viu uma introdução. E hoje a gente vai ver o significado das palavras. Como eu disse ontem, cada palavra do Pai Nosso tem um universo gigantesco a ser contemplado. Tem um universo gigantesco a ser meditado. Hoje nós vamos meditar sobre Pai Nosso que estais no céu. Só isso. Só isso já dá aí um retiro de uma semana. A gente vai tentar resumir aqui em meia hora. Tá bom, meus irmãos? São Tomás de Aquino diz assim: perguntamos, como é que Deus é Pai? E quais são as nossas obrigações para com Ele devido à sua paternidade? Quer dizer, como é que Deus é Pai? E a partir do momento que Ele é Pai,
Quais são as nossas obrigações como filhos? São Tomás de Aquino diz o seguinte: chamamo-lo Pai, por causa do modo especial com que ele nos criou. Criou-nos à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança estas que não imprimiu em nenhuma outra criatura inferior ao homem. Nós somos a única criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Nesse sentido, já somos filhos, nesse sentido de criados à imagem e semelhança. E aí ele cita Deuteronômio 32, versículo 6. Não é ele teu pai, teu Criador, que te estabeleceu? Deus merece também o nome de Pai, por causa da solicitude particular que tem para com os homens no governo do universo. Nada escapa ao seu governo, sendo este exercido de modo diferente em relação a nós e em relação às criaturas inferiores a nós. Os seres inferiores são governados como escravos e nós como senhores. Então, meus irmãos, essa majestosa criação de Deus, esse governo do Senhor sobre toda a humanidade. O Senhor governa e sustenta o universo. São Tomás de Aquino vai dizer na Suma Teológica, né? Tem a Suma Teológica, que é uma das maiores obras de São Tomás de Aquino. O Papa, se eu não me engano, Pio VI, falou: a Suma é o céu visto da terra. Ele vai dizer que Deus sustenta a criação. Que se Deus não sustentasse a criação deixaria de existir. Que em todo momento Deus tem o seu olhar sobre nós. Deus nos contempla. Olha que honra, meus irmãos. Olha que honra. Né? Se está saindo algum som aí no fundo, me avisa, pessoal, que aí eu peço os meninos para baixarem lá o som da televisão. Olha só que interessante. Os seres inferiores são governados como escravos e nós como senhores. Aí ele cita o livro da sabedoria, capítulo 14, versículo 3. Ó Pai, vossa providência rege e conduz todas as coisas, e a nós governa com indulgência. Então, meus irmãos, se Deus assim governa o universo, as galáxias, os sóis, né, as estrelas, os planetas, os cometas, a imensidão do vasto universo, que é criatura, que é criado, que é ser mineral, quanto mais a nós, meus irmãos, criado à imagem e semelhança dele. Continua Tomás de Aquino. Deus, enfim, tem direito ao nome de Pai, porque nos adotou. Enquanto não deu às outras criaturas, senão pequenas dádivas, a nós fez o dom da sua herança. Isso porque somos seus filhos. São Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 17, porque somos seus filhos, somos também seus herdeiros. E no versículo 15, vós não recebestes um espírito de servidão para recairdes no temor, mas recebestes um espírito de adoção que nos faz clamar, Abba, Pai. Vejam, meus irmãos, que honra seria se nós fôssemos filhos de reis extraordinários na história, de homens ilustres, de homens sábios na nossa história. Imagina que honra sermos filhos de tão grandes homens. Veja só, nós somos filhos do Pai eterno. Filhos do Pai que criou o universo, que criou as galáxias. Nós somos filhos do Rei dos Reis. O nosso Pai, Ele é o Senhor de todas as coisas.
O nosso Pai não é rico, o nosso Pai não é milionário, o nosso Pai é Senhor de tudo. Toda a galáxia a Ele pertence. O nosso Pai é riquíssimo e o nosso Pai é eterno. E Ele me quis você, não mais como criatura. Você que está me ouvindo, Marina, Naldinha, Débora, Aelton, Graça, Raimunda, Deus não te quis como criatura, Deus te quis como filho, como filha. Ora, meus irmãos, que honra, que honra. E agora como nós não devemos nos comportar como filhos, filhos desse Pai amoroso, desse Pai de misericórdia, que não desiste de nós. Apesar da nossa ingratidão, apesar da nossa rebeldia de filhos, Deus não desiste de ser o nosso Pai. E aí diz São Tomás de Aquino agora as nossas obrigações de filhos. Em primeiro lugar, devemos honrá-lo. Se sou pai, diz o Senhor, onde está a minha honra? Ele cita Malaquias capítulo 1, versículo 6. E aí São Tomás de Aquino fala o seguinte: esta honra consiste em 3 coisas. Devemos honrar a Deus, então vamos ser práticos. Eu gosto de São Tomás de Aquino que ele é muito prático. Ele não viaja muito na teoria, pelo menos nesses discursos aqui. Esta honra consiste em 3 coisas. A primeira, como nós devemos honrar a Deus. A primeira, em relação aos nossos deveres para com Deus. A segunda, nossos deveres para conosco mesmos. E a terceira, os nossos deveres para com o próximo. A honra devida ao Senhor consiste primeiramente em oferecer a Deus o dom do louvor, seguindo o que está escrito no Salmo 49, versículo 23. O sacrifício de louvor me honrará. Este louvor deve estar não só nos lábios, como no coração. E assim diz São Tomás de Aquino. A primeira atitude para honrar a Deus é um sacrifício de louvor, que precisa estar nos nossos lábios, mas também no nosso coração. E aí ele cita Isaías 29:13. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, meus irmãos, o nosso dever para com Deus é o dever de louvor. E aí, traduzindo numa forma prática, toda vez que você for orar, se coloque diante de Deus e reconheça a grandiosidade de Deus. Por mais que Deus se faz humilde, Deus se faz próximo de nós, Jesus como que está do nosso lado. No início da oração, honre-o com louvor, honre-o com adoração e reconheça a grandiosidade, a majestade de Deus e a distância que está entre nós e Ele e o adoremos. Essa é a primeira atitude nossa, um louvor, que precisa ser feito não só com os lábios, não só eu te louvo, Senhor, mas é com o coração, com amor, com verdade. O segundo é que ele fala aqui os nossos deveres para conosco mesmos. E aí ele diz assim: a honra devida a Deus, em segundo lugar, consiste na pureza de nossos corpos. Pois o apóstolo Paulo escreveu: glorificai e trazei a Deus em vosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus está presente em nós. Santo Agostinho, que andou por tantos caminhos antes de se converter, né? Foi um dissoluto, foi pecador. Quando ele se encontra com o Senhor, Santo Agostinho procurou em tantas religiões, todas as religiões, esoterismo. E aí quando ele encontra o Senhor no cristianismo, ele fala: Senhor, te procurei em tantos lugares e o Senhor estava aqui, tão dentro de mim, tão perto de mim. Dentro de mim, meus irmãos. São João da Cruz fala também dessa presença de Deus em nós. Santa Teresa d'Ávila, todos os santos, o próprio Jesus falou: aquele que me ama, eu e meu Pai viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Nós somos templos de Deus. E precisamos nos conhecer.
O autoconhecimento é essencial para começarmos a ser alguém, ser pessoas dignas, sermos gente, sermos filhos de Deus, sermos cristãos. O autoconhecimento é essencial. E o autoconhecimento vai nos dar esse conhecimento do nosso corpo, conhecimento da nossa alma, conhecimento desse templo de Deus, que Deus quis escolher para viver. Meu irmão, Deus quis habitar em você. Deus quis habitar em nós. Quão grande honra isso! Quão grande honra! Quem somos nós, meus irmãos? Quem somos nós para nos chamar de filhos de Deus? E quem somos nós para sermos templos de Deus? Mas Deus assim o quis. Deus assim o quis. E em terceiro lugar, ele fala nossos deveres para com o próximo. E aí ele cita consiste, enfim, esta honra na equidade dos nossos julgamentos para com o próximo. O Salmo 98,4 diz: honrar o rei é amar a justiça. Equidade quer dizer equilíbrio, quer dizer julgar com justiça. A Bíblia fala isso todo o tempo. Meus irmãos, eu aproveito para dizer algo muito essencial nos tempos de hoje, em que se fala muito não julgueis, não julgueis, não julgueis. Julgamento, julgar, é algo essencial do sábio. Eu estava lendo hoje na Suma Teológica. O julgamento é a tarefa essencial do sábio. Julgar os tempos é a maior crise da humanidade. Se eu não me engano, o Papa Paulo VI falou isso. É a falta de discernimento. Falta de discernimento é falta de julgamento, meus irmãos. Quando Jesus disse lá, não julgareis, não sei julgar, é julgar as intenções das pessoas. E isso a gente faz. Então o politicamente correto fica falando não julgueis, não julgueis, não julgueis, mas vive julgando a intenção dos outros. A intenção só Deus conhece. Só que julgar os tempos, julgar a árvore pelos seus frutos é ordem de Jesus. Pelos frutos os conhecereis. Julgar os tempos, como Jesus fala, você sabe que vem chuva, olha para o céu e não sabeis discernir os tempos? Então, meus irmãos, julgar com equidade o próximo. Saber reconhecer as pessoas, saber amar, saber honrar. Em segundo lugar, devemos imitar a Deus, porque Ele é o nosso Pai. A nossa obrigação primeira é honrá-lo. A nossa obrigação segunda, como filhos, é imitar a Deus. Porque Ele é nosso Pai. E aí, São Tomás de Aquino cita Jeremias 3,19, que diz assim: chamar-me-eis Pai, e não deixareis de andar atrás de mim. Quer dizer, imitar a Deus parece algo... Alessandro, imitar Deus? Que doideira é essa? O que Deus fala em Jeremias? Não deixareis de andar atrás de mim. Seguir os passos do Senhor. E aí, São Tomás de Aquino explica melhor. A imitação, para ser perfeita, requer três coisas. A primeira é o amor. Diz São Paulo, em Efésios 5, sede imitadores de Deus, como filhos bem-amados, e caminhai no amor. Este amor deve ser encontrado em nosso coração. A segunda é a misericórdia. O amor deve ser acompanhado da misericórdia, segundo a recomendação do próprio Jesus em Lucas 6,36. Sede misericordiosos. E essa misericórdia deve mostrar-se nas obras. Tomás de Aquino diz que a terceira é a perfeição. E aí vem a santidade, a perfeição. Porque o amor e a misericórdia devem ser perfeitos. Foi com efeito, depois de falar da disposição das obras servis, que o Senhor diz no Sermão da Montanha: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, meus irmãos, imitar a Deus consiste em amor, misericórdia e buscar a perfeição. Ninguém é perfeito. Entenda uma coisa, quando a gente fala em perfeição aqui, ninguém é perfeito. Eu sou cheio, amontoado de pecados. Mas, olha só isso, presta atenção aqui. Se em mim
persiste o desejo de buscar a santidade, Deus me faz assim santo, ungido, separado. A partir do momento que eu desisto de buscar a Deus, desisto de caminhar atrás do Senhor, atrás do amor, da misericórdia, desisto desta vida de santidade, aí sim eu estou perdido. Mas a partir do momento que eu continuo querendo a Deus, querendo Deus, por mais que eu caia, eu ainda quero Deus, eu estou no caminho da santidade. Isso é santidade. João Paulo II explicou isso para os jovens, no discurso aos jovens, na Jornada Mundial da Juventude, falou isso muito bem. Não importa quantas vezes a gente cai, importa sempre querer levantar. Isso é santidade. Isso é santidade. O desejo sincero de viver a perfeição, de viver a santidade. A terceira obrigação como filhos, São Tomás de Aquino vai dizer a obediência a nosso Pai. Se nossos pais, segundo a carne, nos castigam e nós os respeitamos, por mais forte razão devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos. Isso diz São Paulo em Hebreus 12, 9. Continua Tomás de Aquino. A obediência é devida ao Pai Celeste por causa do seu domínio soberano, sendo ele o Senhor por excelência. Já os hebreus, ao pé do Monte Sinai, declararam a Moisés: tudo o que disse o Senhor, nós o faremos e obedeceremos. Nossa obediência está também fundada no exemplo de Cristo, que, segundo o verdadeiro Filho de Deus, se fez obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2,8. Por fim, obedecemos por interesse próprio também. Davi dizia de Deus: tocarei diante do Senhor que me escolheu. Em quarto lugar, e sempre, porque Deus é nosso Pai, devemos ser pacientes quando Ele nos castiga. Outra aqui função de nós como filhos, ser pacientes quando Deus nos castiga. Ah, mas Deus castiga? Sim, Deus castiga. Deus castiga. Eu sei que alguém já falou para vocês que Deus não castiga, mas Deus castiga. Como todo pai, isso está na Sagrada Escritura. Em Provérbios 3, Deus diz assim: meu filho, não rejeites a correção do Senhor, nem desanimes quando Ele te corrige. O Senhor castiga aquele que ama, e se compraz nele como um pai com seu filho. É a palavra do Senhor, meus irmãos. É a palavra do Senhor que diz isso. E antes que alguém diga que isso é no Antigo Testamento, São Tiago citou essa passagem, dizendo que o Senhor castiga aqueles que ama. Por quê? Porque o castigo é correção. Você castiga o seu filho porque você quer ele um homem de Deus. Se o seu filho comete uma coisa terrível e você precisa corrigi-lo, você precisa, de uma certa forma, castigá-lo. Seja, não digo castigo físico, também pode ser, mas você vai impedir ele de alguma coisa, etc. Isso é pai. Isso é na palavra pai. Isso tudo é só na palavra pai. Na palavra nosso. Tomás de Aquino diz assim: o Senhor nos prescreveu dirigirmos-nos a seu pai na oração dominical, não somente como pai, mas também como pai nosso. Fazendo isto, mostrou quais são nossos deveres para com nossos próximos, os nossos irmãos. Devemos primeiramente o amor, porque são nossos irmãos. Todos somos filhos de Deus. Quem não ama seu irmão a quem vê, diz São João, como pode amar a Deus a quem não vê? Em segundo lugar, devemos respeito aos nossos semelhantes. Temos um único Pai, diz Malaquias 2,10. Não foi um só Deus que nos criou? Por que haverás de desprezar teu irmão? E São Paulo escreve aos Romanos 12,10: cuidai de respeitar-vos uns aos outros. Continua Tomás: a realização deste duplo dever nos proporciona os mais desejáveis frutos, pois o Cristo nos escreve: é para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna. Então, meus irmãos, olha como que Tomás de Aquino ele recheia o discurso dele
mensagens bíblicas, das passagens bíblicas. É o tempo todo citando os evangelhos, as cartas, o Antigo Testamento, né? Numa época que era difícil ter, não tinha a Bíblia assim, igual a gente tem aqui na mão, né? Não tinha, e esse homem de Deus tinha tudo isso aqui. Pai nosso. E aí vem, que estais no céu. E aí ele começa assim falando sobre confiança. Entre as disposições necessárias àquele que reza, a confiança tem uma importância considerável. Quem pede alguma coisa a Deus, diz São Tiago 1,6, faça-o com confiança e sem hesitar. O Senhor, no princípio da oração que nos ensinou, expõe os motivos que fazem nascer a confiança. Primeiro, a complacência do Pai, Pai Nosso. Depois, diz o Senhor Jesus, né, em Lucas 11,13, vós que sois maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste que está nos céus. Àqueles que lhe pedem, ele dá o seu Espírito. Um outro motivo de confiança é a grandeza e o poder do Pai, que nos faz dizer ao Senhor, não apenas Pai Nosso, mas Pai Nosso que estais no céu. O salmista diz, Salmo 122, elevei meus olhos para vós que habitais nos céus. O Senhor usou essa expressão que estais no céu por 3 razões diferentes. Olha que interessante, meus irmãos, que diz São Tomás de Aquino. 3 razões diferentes ele diz porque ele diz que estais no céu. Em primeiro lugar, essa expressão tem por objetivo preparar a oração. Pois lá em Eclesiástico 18:23 diz, antes da oração, preparai vossas almas. Seguramente o pensamento de que nosso Pai está nos céus, quer dizer, na glória celeste, nos prepara para lhe dirigirmos nossas súplicas. Na promessa do Senhor aos seus apóstolos, vossa recompensa será grande nos céus, a expressão nos céus tem igualmente o sentido de na glória celeste. A preparação da oração se realiza pela imitação das realidades celestes, pois o filho deve imitar seu pai. Assim São Paulo escreve aos Coríntios, como revestimos a imagem do homem terrestre, é preciso também revestirmos a imagem do homem celeste. A preparação para a oração requer também a contemplação das coisas celestes. Os homens têm por hábito dirigir frequentemente o pensamento para o lugar onde está seu Pai e onde se acham outros seres, objetos do seu amor. E assim diz Jesus, lá onde está o teu tesouro, também está teu coração. Foi por isso que São Paulo escreveu aos Filipenses 3,20, nos céus está a nossa morada. Lá é o nosso lugar, irmãos. Quando a gente diz Pai Nosso que estás no céu, a gente já está dizendo, lá é o meu lugar. A preparação da oração reclama, enfim, que aspiremos às coisas celestes. Àquele que está nos céus, devemos pedir coisas celestes. Como nos diz São Paulo em Colossenses 3,1, procurai as coisas do alto, lá onde está o Cristo. Olha que lindo isso. A gente falava ontem sobre a ordem da oração, a ordenação. Pedir primeiro as coisas celestiais. Então esse é o primeiro sentido que estás no céu. Segundo sentido, em segundo lugar, as palavras que estás no céu pode significar a facilidade que tem Deus de ouvir as nossas preces, porque Ele está próximo de nós. É isso mesmo. Aquelas palavras significam então, Pai nosso que estais nos santos. Olha que interessante isso. Lembra que nós somos templos de Deus? Nós somos chamados a ser céus. Olha que interessante isso. Nós somos chamados a ser templos de Deus. Nós somos chamados a ser o lugar onde Deus habita. Também um pedacinho do céu. Jesus já falou, o reino de Deus está no meio de vós. Lembram? Que lindo isso. São Tomás de Aquino continua. Com efeito, Deus habita nos santos. Em Jeremias 14:9 diz, Senhor, vós estais em nós. Os santos são realmente chamados céus. Segundo essas palavras do Salmo 18:12, os céus proclamam a glória de Deus. Ora, Deus habita nos santos pela fé.
São Paulo escreve aos Efésios 3,17 que Cristo habite em vossos corações pela fé. Deus também mora nos santos pelo amor, pela caridade. Aquele que habita na caridade habita em Deus, diz São João, capítulo 1, versículo São João, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16. Aquele que habita no amor, habita em Deus e Deus nele. Deus mora ainda nos santos pela realização dos seus mandamentos. Em João 14, 23, Jesus falou: se alguém me ama, declara o Senhor, guarda a minha palavra, e nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. É promessa de Jesus. Quando nós guardamos os mandamentos, Deus vem a nós e em nós faz a sua morada. Olha a seriedade, gente. A gente fala besteira, Deus não. Em terceiro lugar, que estais no céu, se refere à eficácia do Pai ao nos ouvir. Neste caso, a palavra céus designa céus materiais e visíveis. Não que queiramos dizer com isso que Deus está encerrado no céu corpóreo, pois está escrito em 2 Reis 18, 27, eis que os céus e os céus dos céus não vos podem conter. Mas essas palavras que estais nos céus mostram que Deus, por seu olhar, é clarividente e penetrante, porque vê do alto. No Salmo 101, 20 diz, ele olhou da sua altura. Também diz que Deus é sublime em seu poder, segundo a palavra também do salmista, 102, 19, o Senhor dispôs seu trono nos céus. E também que Deus é estável em sua eternidade, segundo as palavras também do Salmo 101, 13, Senhor, permaneceis eternamente e vossos anos não têm fim. Por isso disse de Cristo, Salmo 88, 30, seu trono é como o dia do céu, isto é, sem fim, como a adoração do que é celeste. E o filósofo confirma, etc. Então, meus irmãos, este é o sentido do que estás nos céus. Olha que lindo isso. Deus que habita no mais alto, no mais excelso, acima de tudo material. Ele também se faz misteriosamente presente em nós, dentro de nós. Isso é um mistério de Deus que a gente cabe a vida inteira contemplar. Então, quando a gente disse, Pai nosso que estais nos céus, lembremos de todos esses mistérios. Pai, Ele é meu Pai. Nosso, nós somos irmãos. Que estais nos céus, o Senhor Todo-Poderoso que habita na glória, mas que também quis habitar nessa miséria que sou eu. E quer fazer de mim um pedacinho do céu. Um pedacinho do céu para a minha família. Eu preciso ser um pedacinho do céu para a minha esposa. Eu preciso ser um pedacinho do céu para os meus filhos. Eu preciso ser uma luz. Não é isso? Seja luz do mundo. Seja sal da terra. É ser céu. É ser reino de Deus. É isso que o Senhor nos chama, meus irmãos. O Pai nosso que está nos céus precisa também eu ser céu para que o Pai esteja também em mim. Obrigado, Senhor, por todas essas reflexões. Te louvamos e te bendizemos, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito para que essas verdades entrem de forma mais profunda na nossa alma, Senhor. Para que nós possamos vivenciar isso num relacionamento sincero e profundo contigo, Pai. Não ter vergonha de olhar para Deus e chamá-lo de Pai, de meu Pai, visto que Jesus morreu na cruz para isso, para que nós possamos ter a honra de chamar Deus de meu Pai. Senhor, tira de nós toda vergonha, tira de nós todo medo de buscarmos o Pai. Derrama sobre nós o Teu Espírito, abençoa cada um que está agora ouvindo isso, no tempo, no espaço. Abençoa cada um de nós. Nós te colocamos todas as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Rezemos então, meus irmãos, encerrando esse momento, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, aproveito para convidá-los, essa é a aula 30, assistam às outras aulas anteriores. Nós vamos voltar agora a nossa aula ao vivo, segunda-feira que vem. Não se esqueçam, estamos aqui sempre às segundas, terças e quartas, ok? Então, segunda-feira que vem a gente volta. Até lá, olha só, assistam as aulas que vocês não assistiram. Nós estamos na aula 30. Pega aí as aulas antigas, tá aí na bio, na minha bio no Instagram, e tá aí no link no início da página Evangelizar Nossa Missão. Tá bom, meus irmãos? Assistam as aulas que interessarem a vocês, tá bom? E que possa esse material servir para a formação de muitos. É isso aí, meus irmãos. Boa noite. Fique com Deus. Deus abençoe todos maravilhosamente.